Pronto, pessoal, voltamos, né, para continuar a segunda parte. Eu já fui ali, fiz uma merendinha, né? Tá certo, pessoal? Tomar uma água aqui para lubrificar a garganta, né? Lubrificar a garganta para minha voz não sair muito rouca, né? Porque já minha voz é rouca de nascença, né? Minha voz tem uma voz rouca assim, tá? Mas para não ficar muito rouca, né, pessoal? Ficar aquele pato rouco, né? Tomar água para limpar aqui minhas cordas. Tá bom, pessoal? Vamos começar a segunda parte. Qual é o tema que a gente estava falando aí na primeira parte, pessoal? Lembra ou não? Ou já esqueceu? Então, o tema que a gente falou na primeira parte foi o que é o valor interno espiritual. Então, o que é que a gente viu? O que é esse valor interno, pessoal, espiritual? Ele diz que o valor interno espiritual ou o valor intrínseco espiritual, que é intrínseco, está na alma, né? Na consciência, refere-se a um conjunto de princípios, crenças e valores que orienta a tomada da decisão da consciência e conduta de uma pessoa, com base na compreensão profunda do sentido da vida e do seu papel no mundo. É uma conexão com algo maior que transcende o ego e a matéria, o que se manifesta através de uma busca por significado, propósito, né, de vida e a conexão com a natureza, com os outros e com o divino. Então, pessoal, ele diz que quando a gente tem a conexão com algo maior, que é esse eu superior, né? Não é o eu inferior, porque o nosso eu inferior é o nosso ego. Então ele diz que transcende. Essa parte é uma parte divina que está em nós, que transcende esse nosso ego, que é a nossa personalidade, o nosso eu inferior aqui, né? O qual a gente vai ter aquela essência divina, o qual a gente vai buscar a virtude que existe nessa alma, nessa consciência, e colocar aqui nessa realidade. Porque assim traz uma conexão com Deus, com o seu propósito, você tem uma conexão com a natureza, com os outros e com o divino, tá? É isso que significa. E aí eu coloquei uma pergunta, né? Por que temos que desenvolver essa virtude da alma? Por quê, pessoal? Porque a gente vai poder transcender esse ego, a gente vai poder colocar essas virtudes da alma aqui quando a gente desenvolve. Por quê, pessoal? Ela é uma coisa que a gente vai ganhar um poder, moça? Não, ela já está em você, porque ela faz parte do seu ser divino. Mas por que as pessoas não colocam aqui? Porque estão longe da espiritualidade dela, da essência dela, da, da alma dela, está longe dela, da verdadeira pessoa dela. A pessoa está apegado ao ego dela aqui. Então, a personalidade que não é a verdade dela. É um ator, né? É um teatro. Tá apegado a essas coisas, que é uma ilusão, tá? Mas o que? Enquanto a gente vive aqui, o desperto, ele começa a buscar o equilíbrio das coisas, tá? Ele começa a buscar o equilíbrio e começa a buscar essas coisas mais intrínsecas, que é os valores espirituais internos. Então, que são o que esses valores externos? Ele falou aqui, honestidade, compaixão, humildade, responsabilidade, integridade, respeito com o outro. Então, você vai vibrar nesse amor, na alegria, na honestidade, na compaixão,
tá? São esses valores que a gente, né, o ser humano deveria colocar aqui. Mas por que não coloca? Porque está longe. Então, e existe aí um trabalho da Matrix, né, de afastar a gente da nossa divindade. Então, começar a colocar que a gente fique no ego. Então, as pessoas estão aí vibrando no ego aí, tá, pessoal? Nessa personalidade, nesse eu inferior, que é como é que se diz? Um personagem. Então, você, sua consciência, quando você não tem consciência de quem é você começa a se identificar com esse personagem. Por isso que você acredita que isso, você essa casca aqui, você acredita nisso, tá? Ela não é a sua essência verdadeira. Ela é uma parte que a gente está usando, faz parte que a nossa essência verdadeira usa, que a nossa essência verdadeira é a nossa parte divina, que é conhecida como o eu superior, né? Centelha divina, né? É essa parte que a gente é a parte da gente que nos conecta com Deus, com Cristo, com a nossa espiritualidade. Se a gente não entrar na frequência dos valores dessa essência, a gente está fora da espiritualidade. É isso que é estar fora da espiritualidade. Entende? Não é você sair de um grupo, de. Não é isso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Nossa, quando isso caiu a minha ficha, foi um alívio para mim, tá? Porque eu tava sem grupo, né, pessoal? E as pessoas falam aí, o engano, a maioria, que você está desviado. É por isso que os meus amigos evangélicos, quando eles não estão indo para a igreja, eles dizem que estão desviados de Deus, está desviado da igreja. Não entende, tá, pessoal? Por causa disso, tá? Então, foi isso que a gente viu na primeira parte, não foi, pessoal? Aí, e a gente parou aqui, foi que a valorização se manifesta através de prática que nutre a alma. Então, as práticas espirituais, qual é? Meditação, oração, estudo das escrituras, conhecimento, autoconhecimento, vários essas práticas que faz com que a gente vá nutrindo a nossa alma, vá alimentando. Então, vocês aqui que estão assíduos no meu canal, vocês estão vindo buscar alimento daquilo que eu estou passando aqui. A frequência boa, você está vindo isso, tá? Por isso que uma pessoa disse assim, eu estou viciada em você. Não, você está viciada na energia, na maneira que eu estou passando esse conhecimento. Você está viciada nisso, na energia, tá? Porque não sou bonito, tá, pessoal? Não tem nada atrativo aqui no meu canal, tá? Mas vocês estão vindo buscar. Aí ele fala, fortalecer nosso sentido de identidade e pertencimento. Em um mundo repleto de desafio, né? O cultivo desse valor pode ser a chave. Então, a gente cultivar a nossa espiritualidade, os valores internos, é a chave para a gente abrir porta para o mundo espiritual, para trazer o quê? Bem-estar emocional, então, um equilíbrio, né? E a paz interior. Aí, pessoal, tá aí a chave. Você tem a chave na mão. Por isso que Cristo disse, a chave está na sua mão, depende de você. E aí, vai trabalhar a espiritualidade ou não? Depende de você, pessoal. Ah, o que mais? Segunda parte, né? Na espiritualidade, o valor espiritual pode ser entendido como a capacidade de encontrar significado na experiência da vida, mesmo na dificuldade. Isso implica uma visão mais ampla da existência. Então, você tem que ter a consciência expandida. Então, você tem que despertar.
para ter uma visão holística. A visão holística é uma visão mais ampla. Foi o que eu dei lá na introdução. Se você começa a perceber que você não é esse corpo, que você é a consciência, já está começando a abrir a sua visão. Uma visão mais ampla. Então, isso que é espiritualidade, tá? Ele fala, onde os desafios são vistos como uma oportunidade de crescimento e aprendizagem. Então, uma pessoa que tem uma consciência mais ampla, ela vai ver o desafio aqui da vida, não mais como, ai meu Deus, o mundo está caindo por cima de mim. Ela não vai ficar naquele vitimismo, então ela vai ver esse desafio como uma oportunidade onde eu vou crescer aí. É aí que eu vou aprender a crescer, vou ter um aprendizado. Isso para uma consciência que está desperta. Para uma consciência que ainda está dormindo, aquele problema pode ser um pequenininho problema na vida dela, é uma destruição da vida dela. Entende, pessoal? Por isso que Paulo escreve, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Então, aquele que é chamado, aquele que despertou a consciência, aquele que está em conexão com Deus, com a sua espiritualidade, todas as coisas, pode ser até uma coisa ruim, está contribuindo para o crescimento e aprendizagem da consciência dele. Certo, pessoal? Deu para entender ou não? Aí ele fala, muitas tradições espirituais ensinam que o valor espiritual está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento pessoal e espiritual e à evolução da consciência, promovendo uma vida mais plena e significativa. Então, está ligado, pessoal, intrinsecamente. Então, muitas tradições espirituais ensinam, algumas não, o valor espiritual, que é o valor interno, que são o amor, a honestidade, a praticar o bem. Quando você está ensinando esse valor, então está ligando você intrinsecamente a um desenvolvimento pessoal e a evolução da consciência. Então, que sua consciência está expandindo. Vai promover, assim, uma vida mais plena e significativa. Então, uma vida mais feliz. Tá? Porque você vai entrar no equilíbrio, né? Não tem para onde correr, pessoal. Tá? Não pode correr. Então, por isso que teve até uma pessoa do meu canal me perguntou, né? Que os líderes religiosos usam muito aquela passagem lá, que eles não entendem de Paulo, né? Que é, como é que se diz? Não deixei a congregação como é costume de alguns. Então, o que é que esses pastores ficam falando para essa pessoa? Você não pode deixar aqui a igreja, ó, a congregação aqui, que isso aí você está desviado, é costume de alguns. Então, é congregação física que o apóstolo Paulo está falando? É? Você entende, pessoal, que essas pessoas não entendem o que é a espiritualidade? Você entende? O que é que Paulo está falando? Se Paulo escreve lá que Deus não habita em templo feito por mão de homem, está em contradição. Se tem uma congregação, você não pode deixar. E Deus não habita lá. Se Deus está habitando, então ele escreve também que nós somos o templo de Deus. E aí, pessoal, como é que resolve isso? Porque é uma contradição de Paulo aí. Ele está falando lá para não deixar a congregação, né? Nesses últimos dias, como é costume de alguns. O que é que ele está falando, pessoal? Você entende, porque você tem que entender espiritualidade, a coisa intrínseca. Ele está falando dessa conexão. Você não pode deixar
essa conexão, a congregação espiritual. Não pode deixar de estar linkado à espiritualidade, tá? Porque aqueles irmãos naquele tempo se reuniam nas casas. Você não pode deixar de estar aí, um ajudando ao outro, de estar reunido. Foi o que Cristo disse, né? Se estiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, aí eu estou no meio dela. Por que ele está no meio? Porque ele está dentro da gente. Tá, pessoal? Então, é isso que Paulo está falando, né? Porque para encorajar um ao outro, pessoal. É essa comunhão que a gente não pode perder, tá? A congregação espiritual, que a gente não pode perder essa essência, essa comunhão de estar ajudando o outro, é o que eu estou falando aqui hoje. Que a gente tem que cultivar esse valor espiritual, né? Que vai fazer com que a gente tenha uma evolução espiritual da nossa consciência e a gente vai entrar em conexão um com o outro, com Deus. Então, as pessoas aqui estão longe aqui de mim, ó, mas elas estão conectadas, pessoal. Tem pessoas aqui que estão conectadas comigo. Ela mesma, ela longe. Porque não é o espaço físico aqui, pessoal, que vai unir a pessoa. Por quê? Você vê que essas pessoas vão para o espaço físico, mas mesmo lá no espaço físico, elas não estão unidas. Estão brigando uma com a outra. É um pau comendo uma com inveja da outra lá. Não, eu sou melhor. Eu canto melhor. Eu não sei o quê. Tá lá o pau comendo nesses grupos aí. Então, não significa que você está unido à igreja, à congregação espiritual, que significa que você está junto ali no lugar. Porque você pode estar no lugar, mas você está separado, está fora da espiritualidade. Entende, pessoal? Agora o versículo lá, entende? Aí o que mais que ele fala? O valor espiritual pode ser explorado através de reflexão sobre a ética e a moralidade. Então, vai ter que ter coisas que você reflita sobre a ética e a moralidade que você está levando. Muitas tradições espirituais oferecem diretrizes que ajudam o indivíduo a discernir o que é certo e o que é errado. É o que eu estou fazendo aqui. Começando a despertar para você mostrar o que é certo e o que é errado para você. Mas a decisão vai ser sempre sua. Se eu posso mostrar aqui, mas vocês dizem, que nada, que negócio não, irmão Samuel. Tá tudo certo, tá? Foi a sua decisão de não seguir o que é certo. Mas eu tenho que mostrar, pessoal, o que é certo, tá? Porque até serve para mim também. Se eu não também não fazer certo, eu sou puxado da orelha também. Aí, ó, você não fez certo aí, ó. Tá certo? Ele fala, promovendo um comportamento que não apenas beneficia o indivíduo, mas também a sociedade como um todo. Então, a pessoa vai começar a fazer o bem, né? Vai melhorar, vai beneficiar ela e vai beneficiar a sociedade e como um todo, pessoal. Porque a pessoa começa a colocar valores elevados, né? Valores internos da alma, como amor, paciência, humildade. Então, isso as pessoas sentem a vibração, nossa, é coisa boa, tal, é uma boa pessoa. E todo mundo quer isso, pessoal. Todo mundo quer o bem, tá? Algumas pessoas que escolhem o mal, resistindo o bem que está nela, tá, pessoal? Aí ele fala, assim o valor espiritual se torna um guia para a ação, incentivando a compaixão, a generosidade e o respeito ao próximo. Então, é isso que vai acontecer. Então, se a pessoa não vai ser uma bênção aqui, pessoal, quando ela tem essa atitude aqui, ela vai ser uma bênção. O que mais? Ele fala, em um mundo cada vez materialista, o valor espiritual se destaca como um antídoto
para a superficialidade e alienação. Então, é um antídoto antiveneno, tá? Você não é picado pela cobra, então a serpente que é Satanás, se você for picado, você tem que ter um antídoto. Então, o antídoto para o materialismo aí, essas coisas, é você começar a trabalhar o valor espiritual, trabalhar essa conexão com a espiritualidade, que é o antídoto para você sair da superficialidade e da alienação. Então, você sair da alienação dessa matrix, tá? Ele nos convida a olhar para dentro. Para dentro, não é para fora. Então, todos que estão pregando para você olhar para fora, tá fora da espiritualidade. Todos aí, tá? Tem até um espiritualista aí, venha, vai acontecer aqui. Tá pregando para fora, chamando a pessoa dizendo que é no local é que vai acontecer. Tá errado, tá ensinando errado a pessoa. Você tem que ensinar certo. Agora você quer, olha, vamos nos reunir aqui, vamos ter. Se você deseja aí já é outros 500. Você está deixando a decisão para a pessoa. Não é você induzir a pessoa a ir para o local. Por exemplo, eu não estou induzindo ninguém a ir para o local. Se as pessoas, irmão, vamos fazer assim uma reunião aí para a gente se confraternizar pessoalmente. Eu digo, não, vamos lá, tudo bem, tá tudo certo. Mas não foi eu incentivando a pessoa a ir para um local que lá vai acontecer. Tá? Então, ele fala que tem que olhar para dentro e buscar uma vida que vai além das posses e dos status social. Então, das posses que você tem e do status social que você tem aqui. Essa busca por um valor mais pode levar uma maior satisfação e felicidade, pois nos conecta com realmente o que importa. Espiritualidade, né? Nossa relação, nosso sonho e nossa essência. Então, você se conectar com a sua essência, é isso que vai trazer a satisfação e a felicidade. E é o que a Matrix está tirando a sua visão, né? Ele está tapando cegando a sua visão para que você não enxergue isso. Não enxerga a glória de Cristo que está em você, essa luz que está dentro de você. Para você não se conectar. Então, ele já criou a matriz religiosa que manda você olhar para fora. Cria maior confusão, tá? Aqui nessa realidade. É isso, pessoal. O que mais? Vamos lá. O valor espiritual também pode ser visto como uma forma de autoconhecimento, exploração das nossas crenças e valores. Somos capazes de entender melhor o que somos, o qual é o nosso lugar no mundo. Então você vai entender o que é que você veio fazer. Essa jornada de autodescoberta é fundamental para o desenvolvimento pessoal, pois permite alinhar as nossas ações com o nosso princípio mais profundo, então, o princípio da alma, né? Criando uma vida mais autêntica, então, verdadeira e significativa, então, feliz. Então, você vai se conectar a uma vida mais verdadeira e mais feliz. É claro, né? Aí ele fala, por fim, o valor espiritual é um conceito dinâmico que pode evoluir ao longo da vida. À medida que passamos por diferentes experiências e fases, nossa compreensão do que é espiritual e do que valorizamos pode mudar. Essa flexibilidade é essencial para o crescimento espiritual, pois nos permite adaptar nossas crenças práticas às novas realidades e o desafio que encontramos. Então, você tem que ter essa flexibilidade, tá? Você tem que estar procurando a essência da verdade. É isso que interessa a gente aqui, tá, pessoal? A gente que é espiritual, tá? Não é religioso, tá? A gente tá buscando aquela verdade para a gente se firmar nela. Isso é importante. É o que eu estou trazendo aqui de espiritualidade.
Por isso que não tem grupo, não tem religião, tá, pessoal? Qual é o grupo, irmão Samuel? Não tem. O grupo já é o grupo que é o grupo de Cristo, que é o grupo aí que os apóstolos há 2000 anos aí vem trazendo. O grupo é esse, tá? Não existe mais grupo. Vamos fazer o grupo. Não existe, já existe o grupo. Já existe a igreja. Por isso que a maioria do que estão fazendo a igreja, colocando o nome aí, tá fora da espiritualidade. Tá fora, porque não precisa fazer igreja. A igreja já existe, a igreja já foi estabelecida. Tá? Eu sinto muito, tá? Mas essa é uma verdade que eu preciso falar para vocês. Aí, o que mais, pessoal? Será que a Bíblia fala sobre esse valor interno e espiritual? A Bíblia é a primeira a ensinar, pessoal, sobre o bem, a bondade, a ética, a moral, você não mentir. A Bíblia ensina tudo isso. Então, o que é que a Bíblia fala aqui? 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano. Então, talvez já está começando hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Então, a Bíblia está ensinando. Irmão, então Pedro escreve lá para os irmãos, livre-se disso aí, porque isso não é uma frequência dimensional, uma frequência evoluída. Como criança, então, recém-nascida, deseje de coração o leite espiritual. Então é isso que a gente, com o leite espiritual puro, qual é? A palavra de Deus. Para que por meio dela cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, então agora que você provou que o Senhor é bom, despertou a consciência. Então você tem que fazer isso, tá, pessoal? É claro, a Bíblia é clara. Eu não sei porque que as pessoas. Então, a Bíblia está falando do valor interno espiritual que a gente tem que buscar, pessoal. Essa virtude da nossa alma. E vai ser o leite puro é que vai dar esse crescimento. O leite puro, porque tem leite aí que está já contaminado aí. As pessoas estão tomando leite aí, não é puro. Então, aquele puro é onde tem verdade, a essência da verdade. É isso que vai alimentar você para a sua alma crescer, tá? Para a salvação, tá? Se você tomar um leite envenenado aí, dos religiosos aí, dos falsos profetas, você pode morrer espiritualmente. Fica de aviso, tá, pessoal? Então, o que é que ele fala mais, pessoal? Lucas 16, versículo 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E que é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem confiará a verdadeira riqueza a vocês? Nossa, pessoal, o que Cristo fala é uma coisa bem profunda, tá? Olha o que Cristo fala, pessoal. Então, se você é fiel no pouco, tá? Você vai ser fiel no muito. Você vai ser honesto. Você vai ter honestidade. Mas se você é desonesto no pouco, rouba, só foi uma besteirinha. Mas se você faz isso, isso não é seu. E tem muitas pessoas assim. Tá? Então, você também não vai ser desonesto no muito. Aí ele fala, assim se você for digno de confiança em lidar com a riqueza deste mundo, então se você não sabe lidar com a riqueza, com as coisas desse mundo, tá? Você quer começar a enganar pessoas, ser desonesto, tá? Você não consegue lidar com a riqueza deste mundo ímpio, né? Porque o mundo está na impiedade. Quem é que vai confiar a verdadeira riqueza a você? Então, a verdadeira riqueza espiritual. Então, Deus não vai confiar, não vai dar um trabalho, não vai abrir o seu entendimento, não vai dar um trabalho espiritual a você. Ele não vai confiar isso a você. Por quê? Você não está sendo fiel. É por isso que a gente está sendo testado também, tá, pessoal?
para ver se a gente coloca a nossa honestidade. Então, eu fui até testado no mundo espiritual. O cara passou um Pix de 7.000 e eu tava lá pensando que era verdadeiro, né? Era uma coisa tão assim, parecendo real, pessoal. Mas depois aí que eu veio na minha consciência que eu estaria sendo, estava no sonho lúcido, né? Eu estava sendo testado. Mas graças a Deus eu fui honesto, eu esperei o cidadão para dar o dinheiro dele, tá? Lá eu me comportei, né? É a mesma forma que se uma pessoa dá o dinheiro de uma forma, eu vou, não é meu, eu disse, olha, deixa aí que depois você me devolver, eu vou deixar e vou devolver a pessoa, porque não é meu, tá, pessoal? Então seja fiel, verdadeiro, tá, pessoal? Aí ele fala, Provérbio 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue a vereda tortuosa será descoberto. Então, pratica a desonestidade, ele vai ser pego na botija. Né? Pego de surpresa. É o que acontece aí com muitos, o que estão roubando, né, pessoal? Os ladrão aí. Eles estão pensando que nunca vai ser pego. Quando vê, pega ele aí na descoberta, aí pronto, a vergonha aí aparece aí. E pior que são pessoas até de igreja, tá, pessoal? Você viu o escândalo que aconteceu que diz que os que era evangélico lá na política, né, pessoal? Pegaram eles aí fazendo mutreta aí. E aí? Mas eles continuam ainda nos grupos religiosos, tá? Cometeu isso aí e continua ainda aí. Por quê? Uma pessoa dessa agora, e é pessoas que têm cargo em igreja. Imagine qual é o exemplo que ele vai dar para os fiéis dele lá, né? As pessoas que. Qual é o exemplo que ele vai dar com a atitude dessa? As pessoas voltaram nele, né? Para ele demonstrar honestidade lá na política. Aí chega lá, tá mostrando desonestidade. Entende, pessoal? Vai ser pego, né? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 28, versículo 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seu caminho. Então, é melhor você ser pobre, mas ali você tem uma integridade e uma conduta ali de frequências dimensionais evoluída, que é a honestidade, que é a compaixão, que é o amor, que é o respeito, do que você ser rico, mas fazendo perversidade. E às vezes conseguiu essa riqueza enganando muitas pessoas. Então, é uma maldição para a sua vida. Tá? O que mais, pessoal? Provérbio 19, versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade, então, do que o tolo que fala a perversidade. Então, daquele tolo que fala, engana as outras pessoas. É melhor você ser pobre, pessoal. Tá? Ter ali só o sustento, como se manter, igual a minha aqui. Eu só tenho só o sustento, eu não tenho riqueza dessa realidade, tá? Não tenho. Mas é melhor ser assim e ser íntegro, falar a verdade, tá? Porque a verdade que você fala sai com força, tá? Por isso que as pessoas sentem aqui, quando eu falo, toca na alma dela, tá? Porque você tem, como é que se diz, gabarito para falar sobre isso. Aí, 1 Pedro 3, versículo 16. Contudo, faça isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. Então, faça o trabalho espiritual com mansidão e respeito, conservando a boa consciência. De forma que o que fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado de sua calúnia. Então, você demonstra isso para as pessoas. Você começa a colocar virtude, né?
conservando uma boa consciência, com mansidão, tá? Sendo honesto, não fazendo para que uns não fiquem acusando aí, ó. Aí o crente aí, ó, o espiritualista aí, ó. Tá vendo? Ele tava lá, foi fazendo aí, ó, levando dinheiro aí das pessoas. Então, começa a acusar. Então, em vez de ele acusar, ele vai reconhecer que você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa de moralmente, né? Tem moral, tá, pessoal? Ah, o que mais? Porque o que existe é inimigo para apontar o dedo, tá? É só eu errar aqui, tá, pessoal? Para você ver quanto inimigo aí, ó. Aí, ó, tá vendo aí o espiritualista, o cristão aí, ó, o que, é que ele tá fazendo, ó, tá vendo? É isso aí, é por isso que eu não quero esse negócio de espiritualidade. Isso é tudo engano. Então, é isso que. Será que tem esses acusadores aí ou não tem, pessoal? Você entende agora por que eu não posso? Porque estamos arrodeados de uma nuvem de testemunha. Você acha que tem esses acusadores ou não? Aí o que mais, pessoal? Ele fala. É, Provérbio 21, versículo 3. Fazei o que é justo e é certo, e é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então, você ser íntegro, fazer o que é justo, o que é certo, então, faça o que é justo. Né? É mais aceitável, sim. É isso que Deus se agrada, do que você oferecer sacrifício. Tá? Esse é um sacrifício que agrada a Deus. É você ser justo, fazer o que é certo, o que é correto. É isso que agrada. Então, é uma virtude que está na nossa alma, um valor interno espiritual. Aí, o que mais, pessoal? Tá bom o estudo, né? Aí, 2 Coríntios, versículo 8, capítulo 8, versículo 21. Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, a gente não vai fazer o que é correto só aos olhos do Senhor, tá? Também temos que fazer aos olhos dos homens. Por quê? Para que ele veja que a gente está emanando. Mas fazer isso de uma forma forçada, pessoal, não. Tem que ser uma coisa natural do seu espírito. É a maneira que você tem que se comportar, tá? Não é aquela coisa que, eu vou planejar, vou fazer agora o bem. Tem gente até que grava, tá? Grava para colocar na internet. Mas aí depois, quando você vai ver, ele outro dia tá fazendo outra coisa aí. Fazendo errado. Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muitíssimo, tá? Aí o que mais? Hebreus 13, versículo 18. Ore por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, Paulo manda orar pelos irmãos, né? Porque ele está certo de que tem a consciência limpa. É isso que a gente tem que ter, a consciência limpa, pessoal. Que a gente está se comportando aqui, não está fazendo nada de mal, está ajudando o próximo, a gente está trabalhando a nossa conexão. É isso que a gente tem que ter essa consciência. E que a gente vive de uma maneira honrosa em tudo, tá? Não fraudando, não mentindo ninguém, tal. Por isso que eu não sigo o que a maioria dos líderes religiosos estão seguindo aí, enganando vocês para tirar dinheiro, tá? Você pergunta, irmão Samuel, você não precisa de dinheiro? Eu digo, cara, se eu estou aqui, se eu estou nessa realidade, pessoal, você acha que eu não preciso de dinheiro? Mas eu não vou enganar vocês. Entende? Porque isso não é uma virtude que eu vou estar fazendo dimensionar uma virtude elevada. Tá? Não faça isso. Aí, Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor,
pense nessas coisas. Então, é isso que a gente tem que pensar, tem que entrar nessa frequência. Tem que fazer aquilo que é correto, tudo que é nobre, tudo que é amável. Então, essa é o trabalho da nossa espiritualidade, pessoal. E os apóstolos estão ensinando. Eu não sei porque que eu passei por muitos grupos, pessoal, muitas coisas totalmente fora da frequência que os apóstolos da espiritualidade estão nos ensinando, pessoal. Que é uma perturbação, tá? O que mais, pessoal? Jó 27, versículo 4 a 6. Meus lábios não falarão maldade, minha língua não proliferar nada que seja falso, né? Enganar. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Então, olha o que Jó falou. Então, você vê que Jó estava passando um aperto, né, pessoal? Então, mas não perca, pessoal, a sua integridade. Você pode estar sem dinheiro, na dificuldade, mas seja honesto. Não engane ninguém. Eu estou na dificuldade, eu estava precisando. Não é razão para você fazer isso. Você busca a conexão com a espiritualidade, tá? Aquilo que chegar até você de maneira honesta, você vive com aquilo e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Não vai entrar para querer. Então, foi isso que Jó, né? Ele disse: minha integridade não negarei. Então, não vou negar minha integridade. Jamais, até a morte. Manterei a minha retidão. Então, mantenha a sua retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. Então, não deixa a retidão a maneira de a gente fazer esses valores internos. A minha consciência não me repreenderá. Então, a consciência não vai me acusar, porque eu não estou fazendo nada, a minha consciência está limpa. Será que tem muitos falsos profetas que podem dizer isso aí, pessoal? O que mais, pessoal? Salmo 25, versículo 21. Que a integridade e a retidão me proteja, porque a minha esperança está em ti. Então, se você está na integridade, na retidão, você vai ter proteção. É a segurança, é como ele falou lá em cima. É a segurança, porque a minha esperança está em ti. Então, está no Criador, em Deus Todo-Poderoso. O que mais, pessoal? Tito 2, versículos 7 e 8. E tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Então, a gente tem que ser o exemplo, né, pessoal? Qual é o exemplo que a gente tem que passar? Essas virtudes, valores internos elevados. São o nosso exemplo. Fazendo boas obras. E o seu ensino mostre integridade e sinceridade. Então, o ensino que você está passando, pessoal, está ensinando as pessoas, tem que ter integridade e sinceridade. Então, isso aqui eu valorizo bastante, tá? A gente até falou ontem sobre o outro, foi ontem, né? O tema foi, não, foi, a gente falou sobre a simplicidade. Então, mas a sinceridade também, eu gravei um vídeo, tá aqui no YouTube. O que é a sinceridade espiritual? Então, muitas pessoas aqui já me falaram, nossa, eu senti a sinceridade, tá? A humildade que você passou no seu vídeo. Então, isso vocês é meu espelho, isso é a prova de que eu tô na frequência. Então, o meu ensino, eu estou mostrando essa integridade, né? Essa honestidade e essa sinceridade. Ele fala, use a linguagem sadia. Então, use uma linguagem onde as pessoas possam entender e que é para curar. Uma linguagem que cura, é sadia.
contra o qual nada se possa dizer, né, contra você. Então, que nada possa dizer contra você. Você tem que usar essa linguagem no ensino. É o que eu estou tentando passar. Para que aquele que se opõe a você fique envergonhado por não poder falar mal de nós. Então, a pessoa está procurando. É por isso que tenho alguns aqui que estão me assistindo na Cocó, está procurando uma falha, alguma coisa para falar de mim. Mas eles estão envergonhados, porque não pode falar. Porque aqui tem uma direção da espiritualidade. Então, eles estão envergonhados, porque não pode falar mal da gente, que a gente está no trabalho correto da espiritualidade. Olha aí. Mandei aí os pastores me contradizer. Até agora. Cadê? Ele tem aí alguns aí me assistindo aí. Contradiz aí o que eu falei até agora aí. Já gravei mais de 500 vídeos aqui. Pega aí qualquer vídeo aí para me contradizer. Tá, pessoal? Porque é isso que, quando você cega a intuição, confia nessa espiritualidade, você não vai errar. Você vai usar uma linguagem sadia, vai, como é que se diz? Mostrar uma integridade, uma sinceridade no que você está passando para as pessoas. Porque é isso que vale, tá? O que mais, pessoal? Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você um homem que é bom e que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande na humildade com o seu Deus. Então, é isso que a gente que é espiritual, a gente tem que fazer, pessoal. Porque o Senhor mostrou um homem que é bom. Cristo, né? Então, ele exige que você pratique a justiça, né? Ame a fidelidade, seja fiel e ande na humildade com o seu Deus, pessoal. É isso que é espiritualidade. Se você sai disso, tá fora. Tá fora. Entrou na arrogância, tá fora, pessoal. Por isso que tem muitos aí desviados já da espiritualidade. Eu sinto muito, tá? Aí, o que mais, pessoal? Salmo, capítulo 15, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Então, quando vem do coração, vem da intuição, então vem da verdade. É isso que eu quero que você sinta. E já tem muitas pessoas que sentiram isso no meu vídeo. É para isso que tem que sentir mesmo, pessoal. Porque é essa vibração que eu quero passar para vocês. Não é a vibração de engano, de trapaça. Então, é por isso que até meus acusadores não encontram nada para falar mal de mim, tá? Por isso, por causa eu estou indo por essa de coração, falando a verdade, então, seguindo toda a intuição, para aquilo ir com verdade, ir com a energia da verdade, tá? São os valores internos que eu estou cultivando aqui. Você tem que fazer o mesmo, pessoal, tá? O que mais? Colossenses 3, versículo 12 até o 14. Revesti, pois, como eleito de Deus, santo, amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportável um ao outro, perdoai mutuamente, né, um ao outro, caso alguém tenha um motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, é isso, tá, pessoal? Se você é um eleito de Deus, foi separado, santo, separado e amado por Deus, temos de termos afeto, a gente tem que se revertir disso. Da bondade, da humildade, da mansidão.
Você tem que vibrar nessas frequências. Então, essas frequências estão aonde? Elas estão, são os valores internos que estão na sua alma. Que você precisa colocar aqui nessa realidade. Entende, pessoal? A Bíblia está ensinando a gente, pessoal. Aí o que mais? 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Vamos ler. Por isso mesmo, vós reunidos de toda a vossa diligência, associe com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Então, é essa vibração, essas virtudes que a gente tem que colocar, reunir com toda a diligência. É o que Pedro está nos ensinando. Tá certo, pessoal? É uma virtude, são valores internos que estão na nossa alma, que a gente precisa diligentemente, né, como Pedro está falando, colocar com a nossa fé. A gente buscar isso, trabalhar isso. Não só a fé, mas a virtude, o domínio próprio, o amor, a piedade, tá? O que mais? Tiago 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visite os órfãos e a viúva na tribulação e a si mesmo guarde-se incontaminável do mundo. Então, do mundo do ego, do mundo do desejo. Então, se guarde disso. Tá, pessoal? É claro, né? A Bíblia é clara. É o que mais? 1 Timóteo 4, 8. Pois o exercício físico tem algumas utilidades, mas o exercício espiritual tem um valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Então, o trabalho da espiritualidade, o exercício espiritual que a gente faz, tem mais valor do que o exercício físico. A gente precisa fazer exercício físico para o nosso corpo? Precisa, mas o importante que a gente tem que fazer é o exercício espiritual, que é o trabalho da nossa espiritualidade. O que mais? Efésios 4, versículo 15 e 16. Antes seguir a verdade, ao amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo. Né? Então, Cristo é a cabeça do corpo, tá, pessoal? De todo o corpo ajuntado, unido pelo auxílio de toda a junta, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, você se conectar ao corpo de Cristo, à igreja espiritual, não deixe essa congregação. É isso que está escrito lá, tá? Essa comunhão. Então, o que é que você, para não deixar, você tem que trabalhar esses valores, essa virtude. Porque se você sai dessas virtudes, você sai do corpo, pessoal. Você sai da frequência que Cristo quer que você vibre. Entende agora? Então, o Cristo é a cabeça, então só tem um corpo, só existe uma igreja. Inventaram aí muitas igrejas aí físicas, que não é essas igrejas, tá? É o engano aí da matriz religiosa, tá? O que mais? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez, estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, livre de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que não é proposta. Então, tudo que estiver atrapalhando a gente trabalhar a nossa espiritualidade, a gente tem que se livrar. Até o pecado aí, coisa, a gente se livrar para a gente correr na proposta que foi, para a gente ganhar a coroa da vida. Tá? O que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem circuncisão e nem incircuncisão tem virtude alguma,
mas sim a fé que opera pelo amor. Então, não é que você é da circuncisão, que era os judeus, ou se você não é judeu, que tem valor. Porque em Cristo, o que vale é a sua fé que vai operar pelo amor de Cristo. Então, você vai colocar essa virtude. O que mais, pessoal? Provérbio 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede de um rubi. Nossa, pessoal, é uma peça muito cara, tá? Então, uma mulher virtuosa que coloca valores, né, interno e espiritual, aquela mulher que valoriza a família, uma mulher que cuida das coisas, uma mulher é uma mulher prendada, tá? Uma mulher que foi preparada. Então, essa mulher tá difícil de achar. Por quê? Essa pedra preciosa rubi é difícil de achar. Por isso que essa mulher, até agora, para eu achar essa mulher, tá difícil de achar. Mas existe essas mulheres. Porque hoje as mulheres foi tudo corrompida pelo sistema aí da Matrix, tá? Eu sinto muito. E enquanto essas mulheres não voltarem para a espiritualidade dela, ela não vai ter essa virtuosidade, a beleza interior, né? Não vai se achar nela. Porque é um valor que excede ao de um rubi. Então, o rubi aqui é muito caro, pessoal. Ela vale mais do que isso. O cidadão que encontrou a mulher tá rico. Ele tá rico e não sabe, tá? Então, são virtudes, tá? Que a mulher, tanto a mulher, o homem, tá? Por isso também as mulheres tão difícil de achar o homem, aquele homem que como é que respeite, que sabe a mulher tenha o valor da mulher. Também os homens tá difícil de achar aquela mulher que tenha esses valores internos espirituais. Por quê? Estão tudo afastado da espiritualidade. É por isso. Até na igreja, tá, pessoal? Tá difícil até nesses meios que se diz que vai encontrar a mulher lá de Deus, tá difícil de encontrar, tá? Mas é isso. Faz parte desse jogo, né? Tá certo, pessoal? Agradecer a você, nossa, 57 minutos, tá? Agradecer a vocês aqui, sem muita demora. A espiritualidade, a Deus, obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!